17 de março, segunda-feira, início de semana. E esse é meu diário de histórias e memórias. Agora são 18 horas da tarde. Neste dia de céu azul, de temperatura agradável, contando mais um pouco das minhas histórias e memórias da vida real. Meu nome é Mariângela Wagner. Junto à janela do tempo. Vamos iniciar falando que em 24 de fevereiro de 2022, Volodymyr Zelensky deu seu recado. Para ele, Putin é um obcecado pela Ucrânia. Putin se compara a Pedro o Grande, em luta pela Rússia. Ucrânia é vista como parte do Império Russo, como parte da União Soviética, legado deles, propriedade deles, e querem tomar ela de volta, conforme Zelensky fala. O colapso da União Soviética foi a maior catástrofe geopolítica do século XX. A Guerra Fria, que começou com uma batalha global entre Estados Unidos e seus aliados, União Soviética e seus aliados, tornando-se uma batalha global. A Guerra Fria que começou, a Guerra Fria afetou todos os continentes, menos a Antártida, todos os países do mundo, arredores de Tucson, Arizona. A guerra começa quando o ser humano deixa de ser ser humano. A Grande Guerra, a Segunda Guerra Mundial. A fissão nuclear, a divisão de elementos pesados, foi descoberta bem na época do Natal. Em 1938, na Alemanha nazista, em Berlim, por dois químicos e uma física. O experimento consistia em bombardear uma solução de nitrato de urânio com um tipo específico de partícula subatômica, chamada nêutron. A energia de fissão de um único átomo libera muita energia a partir de uma entrada baixa. Meu nome é Mariângela Wagner. Nesta tarde, contando um pouco sobre a Segunda Guerra Mundial, a bomba atômica. Cientistas alemães publicaram um artigo em uma revista britânica, Nature, com manchetes no New York Times que falavam a descoberta e diziam ter dividido o átomo. Um dos cientistas, gravado na história americana, das Memórias do Tempo, foi Robert Oppenheimer. E a possibilidade
da energia liberada para tal reação. Em uma semana, Oppenheimer desenhou em um quadro negro uma bomba atômica. Em múltiplas reações em cadeia, alcançando cerca de 80 gerações e, com isso, a possibilidade de destruir uma cidade. Além da visão de Oppenheimer, os demais físicos juntaram-se a ele naquele dia, naquele momento, naquela memória do tempo. O temor do programa nazista de armas atômicas pairava no ar e algo teria que ser feito contra Berlim, já que os Estados Unidos não estavam ainda na guerra. Britânicos, americanos e canadenses sabiam que Hitler poderia ter em mãos o domínio da bomba atômica e assim vencer a guerra. Com o início da Segunda Guerra na Europa, Joseph Stalin era o líder da União Soviética e os soviéticos e os nazistas eram aliados. O pacto entre Hitler e Stalin dividiu a Europa Oriental. Soviéticos ficaram com os estados bálticos, leste da Polônia, e ainda levaram uma parte da Romênia. Em junho de 1941, Hitler traiu seus aliados soviéticos e invadiu a União Soviética. Soviéticos foram pegos de surpresa. Tudo dava a entender que Hitler venceria os soviéticos. Stalin teria confiado em Berlim. A guerra seguia não só na Europa, mas na Ásia, com os japoneses querendo seu império na Ásia e assim controlar a China e com isso poder controlar os sudeste asiáticos. Filipinas e a possibilidade de abocanhar a Índia. Hirohito, o imperador japonês, líder com poderes e controle no poder judiciário, legislativo e executivo. Este imperador também era o comandante do Exército Supremo, da Marinha do Japão. Todos os japoneses acreditavam que Hirohito, os ancestrais dele, deste imperador, eram descendentes de um deus, conforme relatos de Akira Yamamoto, Universidade de Meiji. Em setembro de 1940, os japoneses se aliaram contra Berlim e Roma. Os americanos erradamente imaginaram que o Japão jamais atacaria um território dos Estados Unidos. O Comitê e o Projeto Manhattan e o programa de construção das primeiras bombas atômicas
se reuniram em 6 de 12 de 1941, era o mês de dezembro. Em 7 de dezembro de 1941, Honolulu, Havaí, foi atacada. Só após Pearl Harbor, a guerra teve início para os Estados Unidos sob o governo de Franklin Roosevelt. E este presidente Franklin Roosevelt prometeu dar resposta, e para ele só havia uma resposta: a vitória absoluta. A vitória contra a Alemanha nazista, Itália e Japão. Os aliados dos Estados Unidos, o Reino Unido e a União Soviética. Os Estados Unidos apoiaram a União Soviética, fornecendo armas e acompanhamento militar. Estados Unidos mantinha sua estratégia em segredo, principalmente na construção da bomba atômica. Nem a União Soviética sabia do Projeto Manhattan. Quando em 1942 o exército assumiu o projeto, sob o comando do general Dick Graves, Leslie Richard Graves Jr., engenheiro militar, engenheiro que também construiu o Pentágono, o maior prédio de escritórios do mundo naquela época, sob o comando de Graves. E agora ele iria comandar cientistas na construção da bomba atômica, das bombas atômicas. E ele, Graves, então, reuniu os melhores cientistas, as melhores pessoas para integrar a sua equipe. Eram 600 mil trabalhadores no local. Graves contratou Oppenheimer para dirigir o laboratório e sugeriu o Novo México, em Los Alamos, separado do resto do mundo. Franklin Roosevelt iniciou o programa de armas atômicas. Franklin morreu em abril de 1945. Então assume em seu lugar seu vice-presidente, R. Truman. Mas o Truman não sabia nada sobre o Projeto Manhattan. Somente após 10 dias lhe foi revelado o Projeto Manhattan pelo secretário de guerra Henry Stimson. Batalha de Berlim, 23 de abril a 2 de maio de 1945. A Europa progredia na guerra. Os exércitos britânicos, americanos e soviéticos entravam na etapa final e a Alemanha destruída, com Hitler em grandes dificuldades, refugiado em seu bunker. Em 1945, reza a lenda que Hitler se matou com um tiro após matar sua esposa. Igualmente, da mesma forma, sua esposa Eva Braun, em maio de 1945. Americanos faziam campanha promulgando ódio aos japoneses, ao Japão, e os classificavam como sub-humanos, tanto quanto os alemães. A ordem era destruir o poderio militar do Japão. Março de 1945, Guam,
9 e 10 de março de 1945, bombas incendiárias lançadas sobre Tóquio mataram 87 mil mortos, 41 quilômetros quadrados arrasados em um ataque noturno. Muitos civis japoneses foram mortos. Batalha de Okinawa. Abril, junho de 1945. Terminou em junho, 22 de junho. Doze mil soldados mortos. Japoneses, cerca de 200 mil mortos. 65 milhões de mortos na Segunda Guerra Mundial, a pior guerra da humanidade. Não sabemos se a bomba iria funcionar. Era necessário um teste para garantir sua eficácia. Encontraram um local isolado com alguma desculpa que não fosse a explosão de uma bomba. Diário de Histórias e Memórias, Mariângela Wagner. Não sei se essa filmagem vai ficar boa, porque está ventando bastante, pode ser que tenha ruído. Hoje eu vim falar um pouco sobre a guerra, a Segunda Guerra Mundial, seus efeitos, suas consequências. Álamo Gordo, onde hoje é o campo de testes de White Sands, no deserto do Novo México, o lugar ideal que na manhã de 16 de julho de 1945 foi o local do teste. Trinity, 15 de julho de 1945. A bomba foi colocada no topo de uma torre de 30 metros. Para não levantar uma nuvem de poeira radioativa. Sete, 6, 5, 4, 3, 2, 1. O cogumelo apareceu. O mundo não foi mais o mesmo a partir deste ato. Entre eles, um misto de sentimento, risos, choro, silêncio. Oppenheimer e o verso sagrado em hindu. O verso dizia: agora eu me tornei a morte, o destruidor dos mundos. Uma tecnologia criada em 8 meses funcionou. Acreditava-se que aquela área fosse desabitada. Mas, na verdade, quase 500 mil pessoas moravam no Novo México, no Texas e no México, em um raio de 240 quilômetros ao redor do local em que a bomba explodiu em 1945, em 15 de julho.